Sejam bem-vindos, meus amigos, amigos dos meus amigos e a quem mais queira se achegar. Sou Saroni, mãe de Axé de Sinzambi, clarividente. Tchau, Orió, vamos, vida, é agora. É isso, minha gente, é agora que a vida vibra sobre você. E você vai se agarrar nessa vibração cheia de energia e sim, você vai viver o que você deseja para você. E se você está desejando algo que não é bom, saiba que você se coloca nesse sentido da vida. Vamos lá, alguém me fez um mal, alguém me trouxe uma decepção, uma traição, uma injúria, uma calúnia, até uma macumbaria maldita, porque existe, tá, gente? Não me vem com essa história de não, macumba em mim não pega porque eu não acredito. Ai, macumba em mim não pega porque Deus é maior. Ai, macumba em mim não pega porque eu não sei. Às vezes eu penso que o céu é azul só porque eu quero que ele seja azul. Não, minha gente. Se desperte, tá? Nós estamos numa semana que a verdade está à mesa. Sirva-se à vontade. Porém, você tem coragem de comer as suas próprias verdades? Você quer se servir das suas próprias verdades? Essas verdades são legítimas, te deixam realmente numa energia para um sentido de realização? Mãe Sara, nada na minha vida está dando certo. Se você está para um sentido benéfico, um sentido bom, você realmente tem boas alianças desde a sua intenção até a força da transformação, e ainda assim este processo de realização não está acontecendo, aí eu falo para você, você está sendo vítima de praga, ou de alguma maldição hereditária, de uma macumbaria, de um karma, sim, de algum ajuste espiritual doloroso, que é para você se despertar e desligar. Gente, os karmas, as repetições de dores, né? Sejam elas físicas, emocionais ou espirituais, é para colocar o ser humano em um destino de busca espiritual. É verdade. Vocês sabem que eu sou macumbeira, eu sou do Sinzambi, Orixá é amor, o bem cura, mas todas as religiões, eu que sou líder espiritual, eu me vejo sim obrigada por responsabilidade social, espiritual, humano, estudar quase todas as religiões que são mais populares, né, pelo mundo. E Chico Xavier, ele tinha uma fala que eu gostava muito, ele tinha um ensinamento. Existem dores para lhe proteger. O que seria isso, né? Existem alguns exemplos, às vezes uma pessoa que interrompeu a sua reencarnação e quando reencarna novamente, ela precisa ter essas pagas. Até aí, eu super... E aí ele vai ter essas dores para que ele não cometa erros novamente. Por exemplo, eu ouvi esse exemplo e eu acho ele muito interessante. Uma pessoa que era alcoólatra, ela interrompe, né, a sua reencarnação em outro tempo, e aí ela reencarna agora e ela vem com problemas, às vezes, de saúde no fígado, né? E ela não pode comer, não pode beber, não tem jeito. E Chico explicava isso como dores de proteção, para que essa pessoa, na próxima reencarnação, ela não cometesse esse erro que já, né, interrompeu o seu outro tempo. Então atrasou, foi para um processo involutivo. Porque quando nós chegamos aqui, porque todos nós somos espíritos em carne. Todos nós, gente, somos a tríplice aliança. Todos vocês que me seguem todos os dias aqui vão entender o que eu estou falando. Matéria, emoções e espírito. E essa tríplice aliança, ela tem que estar em equilíbrio. A nossa matéria, as nossas emoções e o nosso espírito, ele tem que estar em equilíbrio para que todo o nosso destino venha ter realmente a força de intenções, pensamentos, ações, transformações e realizações. É isso, gente, não tem outro sentido que a espiritualidade vai nos entregar para o progresso. Antes de que você perceba o seu pensamento, a sua intenção, ela vibrou rapidamente, ela chega de uma maneira
extremamente intuitiva, você racionaliza e ela virou um pensamento. Gente, isso tudo acontece em fração de segundos pelo dinamismo de toda a espiritualidade aliançada ao nosso espírito. Sim, o nosso espírito, ele faz parte de uma egrégora. E aí eu pergunto a vocês, qual é a egrégora que o seu espírito está aliançado? Porque nós podemos mudar essa egrégora. E muitas vezes vem essas tais dores, né? Que é para proteger a pessoa de escapar de uma determinada egrégora. E muitas vezes, mais do que nós pensamos, nós somos desafiados a ir para as egrégoras de guerras, de ataques, de vingança, de ódio, de rancor, de mágoa. Então o seu espírito, ele começa a se perder do processo evolutivo, né? Que é por isso que você faz um projeto reencarnatório junto aos seus ancestrais, junto aos seus orixás, e aí você vem para cá, você tem os seus orixás, você tem seu Exu, você tem sua pombagira, e aí tem os conduzentes de luz, os guias, né? Espirituais, as entidades, para te ajudar nessa jornada. E muitas vezes essa ajuda, gente, ela é tão desafiadora que nós nos sentimos sendo injustiçados. Então é muito, mas é muito necessário, e eu vou insistir isso com vocês, perceberem qual sentido, qual é a busca da egrégora que você está fazendo. Qual é a espiritualidade que você busca? Aqui pela força do nosso Sinzambi, do nosso chão sagrado consagrado, diariamente, de forma árdua, porque a disciplina, a disposição, a determinação e a dedicação, gente, ela é árdua. Quantas coisas na sua vida você já se programou, até fez uma, duas vezes e não seguiu e prosseguiu? Falta de determinação, disciplina, disposição e dedicação. E aí você começa a pensar que está tudo contrário a você. Quantas vezes você disse que começaria, né? Isso aí é um clichê, a dieta na segunda-feira. Quantas vezes você disse que não iria fazer alguma coisa que te fazia mal, às vezes até usar uma bebida alcoólica numa maior quantidade, comer mais do que você devia? Quantas vezes você falou que iria começar aquela academia para o seu físico, né? A sua matéria se sentir mais fortalecida e mais disposta. Você chegou até a comprar bermuda, o tênis, tudo isso, aquela roupinha linda da academia, mas quantas vezes você foi à academia? Eu vou fazer uma caminhada que eu gosto. Tá. Quantas vezes você faz essa caminhada que você gosta? Um dia tá frio, um dia tá sol, um dia você precisa dormir mais um pouco. Então, isso tudo, gente, são desafios da Tríplice Aliança que nós somos. Nós não carregamos uma Tríplice Aliança, nós somos uma Tríplice Aliança. Nós somos a energia da vida já aqui nesta matéria. E nós precisamos colocar essa energia da vida para a realização de viver. Eu posso ser vingativa? Eu acho correto, gente. Eu paro aqui para pensar, né? Imagina aquela mulher que foi traída, imagina aquele homem que foi enganado, imagina aquele bom amigo que foi roubado por aquele tal amigo que não era tão amigo, imagina aquela pessoa que se encontra no meio do seu destino com uma pessoa vantajosa e usa do nome dela para fazer intrigas e fofocas. Gente, eu acho certo, né? Imagina lá você super disposta, disponível, sempre ali cirandando no meio de todos, querida, solidária. E não é que você vê que tem um trameiro tentando te usar e abusar, tentando inventar situações sobre você só para se livrar, às vezes, de uma contenda familiar, das fofocas e maldições que eles mesmos plantam sobre os seus lares, e esses lares viram verdadeiros infernos. Sim, gente, porque o inferno ele não é tão distante das situações de desarmonia. O inferno ele não tá tão distante de pessoas que gostam da intriga e da fofoca. São todos soldadinhos, sim. E qual é a egrégora que você está fazendo parte? Desses soldadinhos? Da desarmonia, do desrespeito, da birra, da marra? Mas é assim, eu acho justo. Eu me senti
ali chateada porque, sei lá, falaram mal de mim, ou porque eu fui roubada, eu vou roubar também, ou porque eu fui traída, agora eu não vou acreditar em mais ninguém e vou trair todo mundo. Como diz seu Zé Pelintra, salve nosso amigo leal, real e fiel, salve meu mestre de luz. Não justifique o seu erro sobre o erro do outro, porque você deixará de ter a legitimidade da defesa pelas egrégoras benditas da espiritualidade maior. Não se corrompa a sua vingança. Você pode ser vingativo, isso é um direito seu. O livre-arbítrio que tanto se fala está aí, em uma das situações que você pode se vingar. Lógico que sim. Quem vai te condenar? Quem vai te condenar de arrastar a vida de um maldito, fofoqueiro, intrigueiro, maldoso, vantajoso, que às vezes para fazer uma misadinha, sim, ele cria toda uma intriga, ou para fazer um drama, para conseguir, né, uma vantaginha que, tinha lá duas pessoas inimiguinhas, duas pessoas que não estavam se dando bem, mas uma delas queria voltar a se dar bem com essa outra pessoa. Aí ela pega uma terceira pessoa que até se dá bem com todo mundo e lança, ai amiga, oi fulana, você não sabe aquela pessoa lá? E aí você, porque nada une mais o ser humano do que a dificuldade, lá longe de nós, xoxô e curô, do que a miséria e a fofoca, a intriga. Sempre nós teremos alguma coisa de ruim para perceber no outro. Sempre nós perceberemos alguma coisa negativa sobre o outro. Mas a cada situação que eu possa perceber de negatividade sobre o outro, eu me exijo para não perder o meu direito de participar desta egrégora da espiritualidade maior e melhor. Aquela pessoa tem uma negatividade, eu vou encontrar sobre essa pessoa 3 positividades. Essa é a lei da minha vida. Porque eu não estaria na egrégora da generosidade. Eu não estaria na egrégora da generosidade se eu quisesse enxergar só o mal do outro. Sim, ele pode usar essa minha generosidade, ele pode usar sim o meu desejo de trazer o bem a todos os dias, eu ter que me vigiar para não me corromper ao mal. Ai, gente, fala sério, é muito mais gostoso nós entrarmos em concordância quando nós vamos falar daquele colega chato, antipático, puxa-saco na nossa empresa. Você viu essa agora? Ele já chegou puxando o saco da supervisão. Que puxa-saco, que horror. É muito mais fácil eu ir para o meu Cinzambi, para minha casa de axé e realmente enxergar as pessoas mais cansativas, mais enjoadas, mais chatas. É muito mais fácil eu esperar, depois de um dia cansativo. Lógico que eu posso encontrar o meu marido e ele estar ali um pouco mais cansado e ele estar um pouquinho mais fechado, ele não está tão disposto a conversar tanto e eu já achar que isso é uma negatividade, que ele não me ama, que ele não faz nada para mim. Lógico que é mais fácil, logo passo a mão no meu WhatsApp e já vou logo comentar com alguém, com a minha melhor amiga, com a minha irmã, com a minha prima. O daqui também, o daqui chegou péssimo. Eu começo a ir para o sentido de egrégoras, de ataques espirituais para maldições. Gente, a macumba, ela é tudo, ela engloba tudo. A macumba não é só você comprar uma cabeça de cera, jogar mel, colocar umas rosas amarelas e dizer, vem amor, volta pra mim. Não é só você pegar algumas moedas, passar pelo seu corpo e dizer, agora eu estou rica. A macumba, ela é um despertar espiritual para que você tenha força de magia para a facilitação do seu destino. Mas como que eu vou facilitar o meu destino para um sentido de boa sorte? No momento que eu me corrompo ao ódio, à vingança, à raiva. Mas como não se corromper? Gente, lógico que naquele momento que você recebe aquele impacto, às vezes de uma rejeição, de um abandono e tudo isso que eu já citei, você vai esbravejar, você vai poder se alterar sim, mas isso não pode consumir um dia seu na sua vida. Se retirem de pessoas, se retirem. E eu vou falar uma coisa bem clara para vocês, minha gente. Eu muitas vezes fui retirada. Hoje eu estava fazendo uma reflexão
E eu estava pensando, né, o quanto tempo eu permanecia em relação a ter mágoas das pessoas. E aí eu comecei a lembrar de alguns fatos, né? Dei risada. Aí teve um fato que é um episódio muito despertador na minha vida, que foi um episódio extremamente doloroso. Eu poderia considerar que, diríamos assim, foi o estupim de um processo doloroso, longo, prolongado. E quando chegou esse estopim, né? O que aconteceu? Eu pensei, eu vou me retirar, né? Eu não vou mais participar disso. Gente, pasmem, eu pensei que me retirei. Olha que tolice. Hoje eu ali na reflexão, né? No trânsito, um farol, uma parada de carro, eu comecei a rir e falei, gente, eu não me retirei não, eu fui retirada. E aí eu fui rever outras situações e eu percebi que eu fui retirada de várias situações. E eu fiz toda a reflexão, situações completamente diferentes, não erros repetitivos, ou situações repetitivas. E aí eu pensei, gente, quem tem seu tranca-ruas das almas tem, né? Porque todas as vezes que eu fui retirada e eu pensei que eu me retirei de alguma situação, o que aconteceu? Os meus caminhos se abrem largamente, gente. Então, muitas vezes a gente fica insistindo ali em situações de picuinhas, em situações de birras, em situações que você sabe que vai te magoar, em situações que você pensa que o outro vai mudar para te agradar. Se ele não fez até agora algo para te agradar, por que ele vai mudar agora? É você sim que tem que se retirar. Só que se você tiver uma lentidão nas suas emoções, você vai ser retirada. E se você estiver no sentido de intenções até as realizações e você não estiver percebendo que você já deveria ter se retirado, o seu Exu, sim, o seu guardião de lei. O meu é seu tranca-ruas das almas. Você já conhece seu Exu? Você já conhece quem é essa entidade, esse guia, esse conduzente de luz que quer cuidar ombro a ombro? Sim, gente, é um espírito que quer cuidar do seu destino ombro a ombro com você. Ele te quer tanto quanto você quer nesse destino. Só que ele, gente, o nosso guardião de lei, ele vai fazer valer a lei do nosso espírito. Sabe qual é a lei do nosso espírito? Aquela do projeto reencarnatório junto aos nossos ancestrais. E muitas vezes as dores vão se intensificando porque nós não fazemos a busca espiritual. Mãe Sara, eu não quero ser da macumba, eu tenho medo de Exu. Gente, você vai precisar de uma doutrina e disciplina. Pode ser o catolicismo, pode ser o evangélico, pode ser a Umbanda, pode ser o nosso Sinzambi. Seja muito bem-vindo ao nosso Sinzambi. Venha para cá, seja um amparado. O que é ser um amparado do Sinzambi? O que é ser um amparado do Sinzambi? Eu quero que você tenha essa curiosidade. Nos chame, nós vamos te explicar. Nós vamos te encaminhar materiais que vão despertar a sua busca espiritual. E ainda que você não queira ser um amparado do Sinzambi, eu tenho certeza de que você vai ter a necessidade de fazer a sua busca espiritual. Porque o nosso primeiro compromisso como um Sinzambi é trazer o seu despertar, aquela fé que raciocina, aquela fé que não é só para trocas, não é só para quando você está em meio a dores e precisa daquele imediatismo. Porque, minha gente, não existe no plano espiritual o tempo do imediatismo aqui na Terra de Viventes. Não, nada que você faça, nada, gente, nada vai repercutir de uma forma imediata, nada. Você precisa de um trabalho, você conseguiu esse trabalho, você vai ter que trabalhar durante alguns dias para que você consiga ter aquele dinheiro que fazia com que você tivesse a necessidade de buscar esse trabalho. Tudo na nossa vida é uma busca. Eu quero ser amada. Por que você tem essa necessidade? Porque talvez você conheceu o desamor. Ou talvez
você nem tenha percebido ainda que você conheceu o desamor, mas só tem um buraco, uma ausência, um vazio. E aí você começa a ter uma necessidade. E lembrando a todos vocês, nós estamos com um ritual poderosíssimo de restituição de boa sorte no amor. O que quer dizer restituição de boa sorte no seu destino de amor, restituição amorosa? Que tudo aquilo que lhe foi tomado e muitas vezes inconscientemente, às vezes você já veio através de um ventre que já tinha sido amaldiçoado, que já tinha recebido uma praga. Às vezes o ventre da sua mãe, no tempo que você estava ali, já tinha sido muito invejado e você tenta ser amado e não consegue. E nós vamos buscar essa restituição. Às vezes um rompimento, uma situação amorosa um pouco mais complexa, tirou a sua boa sorte, uma macumbaria maldita tirou a sua boa sorte. Uma palavra contrária da sua mãe no momento de ira rompeu o seu destino e direito de ser amada, porque nenhum de nós nessa terra de viventes viemos para ser malditos. Não, gente, não viemos para ser malditos. Ainda que vamos ter ajustes espirituais dolorosos, que vamos ter dores, nós temos o poder através do despertar e da busca espiritual, nós temos o poder de realização no agora, nós temos o poder da transformação, de tirar toda aquela dificuldade de dor e fazer com que ela seja amor. Então, eu te convido, venha para cá. Os nossos rituais coletivos, eles são fortíssimos. Ritual coletivo, ele traz essa energia de viver. Porque nós vamos estar todos cirandando na vibração de vida e invocando pelas forças das nossas pombas giras a delícia do viver, amando e sendo amado. E você está precisando sair das dificuldades financeiras? Se agarra seu Zé Pilintra, salve ele, o nosso mestre de luz. Venha para cá que nós temos um ritual acessível para você fazer uma boa oferenda, uma boa aliança de fé com o seu Zé para tomar este fôlego e realmente colocar o seu destino na prosperidade financeira. Um super beijo no coração de cada um de vocês. Hoje às 17 horas, Otitomi com vocês, trazendo aí algum assunto um pouco mais polêmico. Salve a nossa força, salve o nosso axé. Estou esperando todos vocês aqui no nosso Sinzambi. Deus aqui. Assim é, axé. Um super dia. Somos da egrégora da espiritualidade maior e melhor. Nada de vingança. Não é isso que nós queremos para nós. Um beijo no coração.